Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Vamos aqui a alguns recados. O primeiro, antes que eu esqueça, né? Então, antes que eu esqueça, agora que eu lembrei, hoje era umas 8h30 da manhã, eu precisava comprar batata e fui no sacolão. Lembrei agora há pouco que eu tinha que comprar batata. Já fechou. Já está, agora... Então, a Marta me avisou, para avisar quem já tem sacolinha para as crianças para o dia de Natal. Se estão prontas, já pode começar a trazer, tá bom? É isso? Bom, então vamos aos recados. Primeiro, desligar o celular. Se não pode desligar, deixa no VibraCal, né, essas coisas, avião, sei lá, tá? Manter o silêncio, e naquela mesa ali tem duas caixinhas. Uma é para vibrações, tipo, tem alguém doente na família, lembrou de um ente querido, um amigo que desencarnou, né? Então eu vou marcar o nome dele, né? Esse tipo de coisa. E uma outra caixinha é de sugestões. Quem tiver sugestões para um assunto de palestra, uma sugestão para melhoria, qualquer coisa, põe lá, né? E, enfim. Nós estamos aqui numa campanha para incentivar as pessoas a fazerem o Evangelho no lar. A princípio, parece ser uma coisa meio boba, né? Fazer o Evangelho no lar e tal, mas... tem um resultado muito forte, muito grande. Porque quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós somos envolvidos por amigos, né, que vêm nos confortar, vêm nos incentivar, né, trazer muitas coisas, alegrias, né, dar um amparo a todos nós. E isso começa a ter um resultado, a nossa casa começa a ser um ponto de luz. E muitas vezes, vocês podem ver na literatura espírita, que a casa que é feito o Evangelho no lar é um ponto, assim, para... Imagina um avião está perdido no ar aí, né, andando. Aí ele vê uma luz e ali tem um aeroporto, né? Aí ele desce. É a mesma coisa. A nossa casa, quando ela está assim perfumada de bênçãos, ali é um ponto seguro para muitos espíritos que estão passando por ali descer, sabe, estar com a gente. Isso não é ficção, não. Isso é realidade. Tá bom? Vamos à psicografia. Em paz de consciência, é o título. Se muitas vezes parece difícil prosseguir, confiemos no Pai, que nunca desampara, jamais coloca fardos pesados em ombros frágeis. Transcendamos desejos e necessidades para não frustrar o ego e a materialidade. Quando colocamos muita expectativa em questões pertencentes à vida material, quando depositamos mais confiança em pessoas que em Deus, costumamos nos defrontar com a desilusão. E o amargor surge como fel, e a tristeza pode pintar cenários de tons cinzas. Não percamos o foco na espiritualidade. Não compensa a busca irrefreada
de que satisfaça o corpo, o prazer pessoal, a conquista material, trazendo prejuízos à moral. Uma conduta reta e digna pode custar lágrimas de solidão, decepção, desilusão, mas devemos fugir às tentações, como alerta à oração. A felicidade não é desse mundo, disse o meigo Rabi. Não nos preocupemos em ser feliz, mas em estar em paz de consciência. Essa deverá ser a meta do homem de bem. Essa mensagem é do dia 13 de setembro desse ano de 2025. Ela foi feita aqui nessa casa. Então vamos à prece. Então elevemos os pensamentos em Jesus. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, não só para receber, mas para doar também, Jesus. Há tantos irmãos que aqui estão necessitados, carentes, em busca de um alivio para as suas almas, para se despertar a verdadeira vida e caminhar com bastante devotamento à vida futura. Obrigado a amigos que nos protegem, que nos ajudam, que nos elevam nas comissões de trabalhar cada vez mais e melhor. Senhor Jesus, esteja conosco sempre, graças a Deus, e que assim seja. Hoje a palestra é com a nossa irmã Rosana, não esqueci, a Rosana, e vamos dar boa-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Rosana, eu estou representando hoje a USE. A USE não é uma casa espírita, e sim a reunião de todas as casas espíritas. O tema mensal é Ninguém Vive para Si. Antes de qualquer coisa, é para quem prepara o que vai falar, né? O primeiro ouvido é o meu. E é um tema, como sempre, e há um livrinho muito famoso para quem é espírita, o Fonte Viva. Eu trouxe o pequenininho para não carregar muito peso, porque o outro é bem mais pesado. E a lição 154 se chama Ninguém Vive para Si. Aonde, não sei se todo mundo sabe, mas Emmanuel pega versículos da Bíblia, de Paulo, e em cima daquela frase ele discorre sobre o assunto, trazendo as lições evangélicas em cima do tema. E Paulo falou aos romanos a seguinte frase: porque nenhum de nós vive para si, o que linka com o nosso evangelho. Então, aqui ele fala que a vida se une à lei da caridade, porque a caridade é a prática do bem com os outros. E a nossa vida é um dar e receber caridade. A primeira caridade que a gente recebeu nessa encarnação foi a oportunidade de retornar à vida. Foi uma caridade. E nós, de nossa parte, doamos também sempre coisas de nós. Emmanuel discorre aqui, logo no começo da mensagem, que uma planta, ela não vive para si. Ela está doando a beleza, o perfume, o uso. Elas fazem a fotossíntese, que é essencial para nós. Essa luz aqui, apesar de ser matéria, é uma energia, ela está doando algo para nós. E assim nós também.
sempre estamos doando algo para alguém. Por mais egoísta que seja a pessoa, individualista, sem ela perceber, ela também está doando algo de si, mesmo que seja um mau exemplo. Mau exemplo também é uma doação. Quem quiser pega, serve, nem que seja para falar isso eu não quero para mim, mas é um exemplo. Eu não sei se vocês já refletiram, eu moro em apartamento e eu tenho 2 gatos e eu tenho um dos meus gatos, adora ficar na janela olhando o movimento. Eu brinco com ele, todo dia de manhã, depois que eu troco as águas, dou comida, eu abro a janela da minha área de serviço, lá vai o Antônio na janela e ele fica olhando, né? E às vezes, quando eu tenho um tempinho, eu fico nem que seja 1 minutinho com ele. Fico conversando ali, fico olhando. E eu vejo as pessoas passando na minha rua. Aquelas pessoas nem imaginam que estão sendo observadas. E assim acontece conosco. Vocês já pensaram quantas vezes nós estamos sendo observados pelas nossas atitudes sem nos sabermos? Isso pode ser uma bênção, como não pode ser uma bênção. Depende do exemplo que nós estamos passando. Qual o respeito que nós estamos demonstrando? Qual o carinho? A paciência? Ou o nervoso? A impaciência? Esse é o nosso legado. Porque o legado não é material, ele é sempre moral. Nós seremos lembrados sempre, não pelo bem que deixamos. Os nossos descendentes diretos podem até lembrar. Minha mãe, quando desencarnou, deixou a casa que a gente mora hoje, ou minha mãe não deixou nada, mas essa mãe será lembrada sempre pelo carinho com que tratou os filhos ou pela impaciência que teve por eles, pela boa palavra que teve por eles ou pela má influência que teve com eles. Então, como nós queremos ser lembrados? Como nós nos lembramos daqueles que nos precederam? Isso é muito importante. Como eu disse, mesmo que seja para não repetir o erro, porque nada é perfeito. Nós não somos perfeitos. Meus filhos sempre falam que tem coisas que eles repetiriam se eles tivessem filho, de como eles foram criados. Mas tem outras coisas que não. E é natural isso. Eu também, quando fui criada pelos meus pais, entendi muitas coisas depois de velha, que eu não aceitava quando eu era mais jovem. Depois passei a entender. Então, o que nós vamos deixar? Como nós estamos vivendo para o outro? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que é a frase máxima do espírita: fora da caridade não há salvação. A caridade é a vida. Como nós estamos vivendo? Qual caridade nós estamos praticando? O que nós vamos deixar de legado para os nossos amigos, para os nossos familiares, para quem trabalha conosco? Quando nós estamos dirigindo um carro, qual atitude nós temos para com os outros? Quando alguém dá uma fechada, como nós reagimos a isso? Quando na minha frente tem um carro parado no semáforo e ele abre, como eu reajo quando aquela pessoa demora para sair com o carro? Esses são exemplos. Talvez sem perceber, alguém que vem aqui na casa tomar um passe,
receber um auxílio fraterno. Ele está olhando para a gente lá da calçada. A gente nem imagina que a gente está sendo observado. E qual a moral que nós vamos ter para receber esse irmão e falar do Evangelho com ele? É uma vigilância constante que nós temos que ter, não como espíritas, como humanidade. Porque antes de sermos espíritas, somos terráqueos em evolução. Estamos aqui nesse planeta para dar o bom exemplo, porque se dermos o mau exemplo, também tem uma regra da física, que é ação e reação. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Não tem saída. Nosso exemplo máximo de não viver para si foi Jesus. Jesus veio de uma esfera que ele não precisava reencarnar, mas ele abdicou da sua superioridade moral, levou mais de 1000 anos para se modelar novamente a nossa psicosfera e veio aqui dar o bom exemplo. A vida de Jesus é o exemplo máximo para todos nós. Vocês podem me falar, mas Jesus é inalcançável. Não é. Eu garanto para vocês que não é. Basta estudarmos um pouco o Evangelho, que nós vamos perceber que tudo o que ele fez é possível para nós. E ele disse para a gente: vós sois deuses, podeis isso e muito mais. Ele não falou: vós sereis deuses, podereis isso e muito mais. Ele não falou no futuro. Há mais de 2000 anos atrás, ele já falou no presente: vós sois deuses. Então, se ele disse isso e nós confiamos em Jesus, temos que confiar que ele estava certo. Nós podemos. Se ele deu o exemplo máximo do amor, nós também podemos. O que a gente precisa fazer? Abandonar o nosso egoísmo. Somos os seres mais egoístas da face da Terra. O ser vivente mais egoísta somos nós. Eu vejo muitas atitudes em mim, posso falar de mim, que ainda carrega muito do meu egoísmo, em estar preocupada com o meu umbigo. Quantas vezes a gente fala: mas tá bom para mim, então corre atrás aí, faz a sua parte. Quando o único mandamento que Jesus nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como que eu posso falar que se tá bom para mim? Lute, né? Que é a frase da moda aí. Lute. É completamente errado isso. Se eu falo para o outro lute, como eu considero meu irmão? Como eu posso dizer que eu não tenho egoísmo? Como eu posso me preocupar em ter comida só para mim? Como eu posso... Toda casa espírita pratica caridade. Eu ouvi a doação da cesta de Natal. Então, eu posso dizer assim: meu filho já está garantido com a cesta de Natal, o resto é o resto. Como que eu posso dizer isso? Não me preocupar com o próximo. Eu acho que a lição da noite é uma grande reflexão de como nós estamos trabalhando nosso livre-arbítrio, na forma que nós estamos vivendo, já que não vivemos para nós. Somos exemplo, somos caridade, somos ação,
não só para nós, mas para todos no universo. Porque, no fim, a gente sabe que nós somos todos um. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Todos merecemos o mesmo amor do Pai. Muitas vezes julgamos a atitude do outro e não percebemos a atitude que estamos tendo, porque aquele mesmo filho que cometeu algum engano tem o mesmo amor do Pai que nós temos. Como eu posso julgar o outro e não esperar ser julgado? Como eu posso esperar tirar algo do outro e não querer que alguém tire algo de mim? Então, a vida nos ensina tudo isso. Chico, trazendo para a nossa realidade mais próxima, Chico dedicou a vida dele para a benemerência. Chico escreveu mais de 400 obras espíritas. Até hoje, ele é o autor espírita mais vendido. A gente pode dizer no mundo, porque o Brasil é o país mais espírita que nós temos. E no Brasil, as obras de Chico são as mais vendidas. Ele nunca recebeu um centavo. Ele doou todo o dinheiro arrecadado pelas obras às casas de caridade e à Federação Espírita Brasileira, que é, bem ou mal, que leva a palavra espírita não só no Brasil, mas no mundo. E não cabe a nós julgar a forma como ela é feita. Cabe a nós estudar as obras que Chico deixou e refletir sobre elas e trazer para a nossa vida. Fora as obras, vocês já pensaram que Chico doou a sua vida? Pouco ele dormia, psicografando cartas de filhos desencarnados para trazer alento, conforto para os pais? Quantas cartas ele psicografou? Eu não consigo nem imaginar a quantidade de cartas que ele tenha psicografado. Quantas palavras Chico deu de carinho, de amor a tantas pessoas? Ele nunca pediu nada em troca. Todas as histórias de Chico são de doação. Ele nunca viveu para ele. Ele vivia numa casa simples, ele nunca pensou em si, ele doava todo o seu tempo para receber as pessoas. Isso é a doação de si. E Divaldo, uma outra pessoa que Divaldo é até muito mais presente na minha vida, porque eu sempre tive o prazer de participar de quase todos os encontros anuais que ele fazia aqui em Santo André. E tive uma convivência com Divaldo, não tão próxima, mas próxima, sim. E Divaldo com o tio Nilson, que é o primo dele, eles fundaram a Mansão do Caminho em 1952. Começou pequenininho. Olha o que é a Mansão do Caminho hoje. Divaldo tinha no nome dele mais de 800 crianças adotadas, no nome dele. Ele não precisava disso, mas ele doou a vida dele à caridade. Quantas obras a Mansão do Caminho faz até hoje? Porque Divaldo desencarnou, mas a obra continua. Da mesma forma que Chico. Chico desencarnou, mas a obra continua. Nada foi esquecido. Nada foi em vão. São exemplos de vida que servem para todos nós. Divaldo sempre nas suas palavras citava Chico. Chico era o exemplo máximo do Divaldo. E nas suas palestras, Divaldo contava
de uma das primeiras vezes que ele foi visitar Chico Xavier, já famoso, e Divaldo no início do espiritismo. Ele chegou até o Chico, conversou com o Chico e Chico falou para ele: durma na minha casa. E o Divaldo começou no espiritismo muito jovem, acho que ele tinha 17 anos, só assistiu o filme da vida dele. E Divaldo contava nas palestras que ele esperava chegar numa casa grande, porque Chico já era muito famoso, né? E quando ele chegou na casa de Chico, era uma casa humilde, não tinha quase móveis, era só o essencial, alimentação simples. E Divaldo ficou reflexivo da doação do Chico. Chico entendia que o material é necessário. Aqui ninguém está falando para a gente sair aqui e rasgar dinheiro, escritura de casa, não ter carro, nada disso. Nós, como disse, ensina Joana nas obras dela, viver no mundo. Nós precisamos viver nesse mundo, mas não somos escravos do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não precisamos da matéria da forma que nós achamos. Porque eu sempre penso muito isso e pratico isso. Eu não preciso ter no meu armário 10 calças jeans. Eu uso uma de cada vez. Eu não preciso ter no meu armário 20 vestidos. Eu uso um de cada vez. Mas, na nossa pequenez ainda moral, abrir um armário e ver aquele monte de roupas traz satisfação a algumas pessoas. E nós temos que respeitar. Mas também nós temos que começar a pensar, porque o dia que eu desencarnar, por caridade de quem for me trocar lá, vai colocar uma roupinha em mim. E pronto. Quando eu estiver no plano espiritual, eu não vou estar daquele jeito. Então, para que eu preciso de um armário com 20 pares de sapato, 10 calças, 50 camisetas, ou sei lá o quê? Isso é egoísmo da nossa parte. E não é necessário. Porque o que vale não é a roupa que a gente está usando, é o que a gente tem dentro. É o olhar, é o bom dia, é o não ignorar o nosso próximo. O próximo necessitado, ele não importa para ele se eu estou com uma bolsa que custou R$10 ou que custou 1.000 ou 25.000, não sei. Isso não importa. A verdadeira caridade, ela é do coração. Chico ensinava isso, que a verdadeira caridade não é doar o que se tem de material, mas é doar o que se tem dentro de si. Então é muito mais importante eu doar o meu ouvido, o meu tempo, o meu sorriso, o meu bom dia, a minha conversa, do que doar o dinheiro. Lembra da história do óbolo da viúva? Dos ricos que doavam dinheiro? E aí Jesus viu aquela viúva que só tinha uma moeda. Era tudo que ela tinha na vida. Mas ela confiava tanto em Deus que ela pegou a única moeda que ela tinha e colocou lá, doou. Essa é a verdadeira caridade. E Jesus ensinou isso, que a verdadeira caridade quem praticou foi a viúva. Porque doar o que se tem em excesso é muito fácil. Eu abrir o meu armário amanhã e tirar um vestido dos 10 que eu tenho,
mas poderia ter. Mas a verdadeira caridade não é doar um vestido dos 10 que eu tenho. A verdadeira caridade é eu pegar daqueles 2 vestidos que eu tenho e saber que alguém está passando necessidade e eu silenciosamente pegar aquilo e entregar para quem está precisando. Sem alarde, porque também Jesus ensinou, né, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. E muitas vezes a gente faz alguma coisa legal e a gente sai, eu costumo dizer que vomitando, para o mundo inteiro saber. Isso não é caridade, porque isso muitas vezes diminui o outro. E isso não é legal, porque nós não temos o direito de inferiorizar ninguém. Muito ao contrário, nós temos que elevar as pessoas. E o último exemplo máximo foi de Jesus no lava-pés. Antes de ele ser morto, na noite antes, na última ceia, chegou um momento que Jesus se levanta, pega uma toalha, os discípulos estavam todos sentados, ele pegou uma bacia com água e disse que ia lavar os pés dos apóstolos. E naquela época, fazer isso era tido como humilhação. Só quem lavava os pés eram os escravos aos seus senhores, os funcionários, vamos dizer assim. E Jesus se rebaixou, foi lá lavar os pés. E a lição que ele deu para os apóstolos, porque Pedro, se não me engano foi Pedro, não queria e falou para ele: mestre, você não pode fazer isso, né? Como quem disse, você está se humilhando. E Jesus respondeu: eu faço, vocês também têm que fazer. Foi o exemplo dele. Jesus viveu até o último momento para deixar o bom exemplo. Eu não conheço nenhuma história de Jesus aonde ele não deixou o bom exemplo. Da mesma forma, Chico Xavier. Nenhuma. Nem em livro, nem... Pode pesquisar. E Chico é unanimidade, né? Eu não conheço ninguém de nenhuma religião que consiga falar mal de Chico. Eu converso com muita gente e às vezes eu pergunto para quem é de outra vertente religiosa: você conhece Chico Xavier? E todo mundo fala: nossa, aquele homem era bom, né? É isso que eu ouço. E isso é um orgulho, um bom orgulho que a gente tem que ter. Mas o bom orgulho a ser seguido, a ser copiado. Então, que a gente consiga transformar cada dia mais as nossas ações nessa viver para o outro. Pode ser difícil, eu não digo que não seja, para mim ainda é, porque ainda sou egoísta, um pouco menos do que eu era ontem, mas ainda sou egoísta. Mas é a gente ter em mente que isso é possível. E em todos os momentos que a gente tiver a oportunidade, tentar viver para o outro. E quando a gente perceber, aquilo vai se tornar um hábito. E nós já estamos fazendo aquilo naturalmente. E transformado uma invirtude, que é o egoísmo, na virtude, que é o altruísmo. Tá bom? Obrigada a todos, uma boa noite, que Deus abençoe e proteja todos nós. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus a essa oportunidade de estarmos aqui reunidos,
em busca de uma reflexão, em busca de um conforto, para que possamos, Senhor, a cada dia nos encorajar a mais, para que nós recebemos força suficiente para reagirmos às nossas más tendências, para reagir aos convites não muito sadios. Obrigado, Jesus, por todas as oportunidades, pelos amigos que se aproximam, dando-nos a coragem, a certeza, e mostrando e dizendo: o caminho é difícil, mas não é impossível. Mestre querido, obrigado por tudo mesmo. Que assim seja.